Um objetivo, um sonho, uma esperança, muitas vezes surge das dificuldades encontradas ao longo da vida. E a história da Abrace, Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças Especiais, é a síntese de tudo isso. Uma história que começa com o nascimento dos gêmeos Arthur e Júlia. A idade deles, o que você acha? Logo que nasceram, os gêmeos foram vítimas de paralisia cerebral congênita. A mãe, pedagoga e dona de uma escola infantil, percebeu a necessidade de criar um espaço com as condições adequadas para que seus filhos fossem acolhidos. A Abrace teve início na dificuldade que nós encontramos de acesso às informações. Tivemos muita dificuldade com as informações. A escola era uma escola particular. Essa escola particular caminhava bem, eu me engravidei, tive os meus filhos com prematuridade extrema. Essa prematuridade extrema, eles nasceram, tiveram um diagnóstico, eu percebi que tinha alguma coisa de errado, o diagnóstico veio e com esse diagnóstico deles, eu comecei a pesquisar como ajudá-los. A escola até então funcionava muito bem, acompanhava bem as minhas crianças e aceitava muito bem as minhas crianças. O assunto repercutiu muito rápido. A bolinha de sabão da época simplesmente girou a notícia de que estava atendendo crianças especiais por causa dos meus filhos. Eu recebi algumas crianças especiais e aí veio aí é uma dor. Aí veio a dor, saber que os meus filhos eram bem aceitos, mas aquelas crianças que eu estava recebendo, que eram mais prejudicadas fisicamente e tinham posturas e comportamentos diferentes das crianças que eu recebia, trouxe um preconceito que eu nunca imaginei que existisse. No princípio, esse trabalho foi realizado de maneira intuitiva, mas pelo compromisso de dar o melhor aos filhos, ela foi em busca dos melhores métodos e das melhores técnicas para incluí-los. Como o objetivo da Abrace é a alfabetização, a minha formação sempre foi de alfabetizadora, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas que eram muito importantes. Qual era o meu grande desafio? Alfabetizar os meus filhos, que nesse momento já estava diagnosticado paralisia cerebral. Cada um com a sua diferença. Eu percebi então que cada um era alfabetizado de uma forma. O Arthur eu precisei usar um jeito de alfabetizar, um método de alfabetização. A Júlia eu precisei usar um outro método de alfabetização. Com isso eu percebi que cada criança era uma criança, cada cérebro era um cérebro, cada um era uma caixinha de surpresa. Quando há uma lesão no cérebro, a lesão pode vagar por vários pontos ou um ponto só. Isso vai dar uma isquemia, vai prejudicar uma parte que a gente não sabe, que a gente vai descobrir com o tempo. E foi assim, através da diferença dos dois, que eu percebi que as outras crianças também caminhariam no mesmo sentido. A escola não tem um método próprio. O método da escola é salada mista. Esse método consiste em observar o aluno, conhecer o aluno, amar essa criança, deixar que ela dê para nós as respostas às perguntas que nós queremos fazer. Isso ocorre com muita naturalidade, com o tempo. Aqui o tempo não corre da mesma forma que os outros locais. Aqui nós não temos correria para fazer as coisas. Temos um programa, sim, acompanhamos o conteúdo programático, porque se nós queremos receber as crianças que não têm dificuldade, nem física, nem cognitiva, nós temos que acompanhar o conteúdo programático. Para quê? Para que quando eles cheguem lá fora, eles possam acompanhar qualquer outra escola. Eles não deixam a desejar em nada. Porém, cada um no seu tempo. A experiência, o dia a dia, fez com que Liliane percebesse que o amor dedicado aos seus filhos
também poderia ser estendido a todas as crianças que necessitassem de cuidados e educação especiais. Assim, em 2001, surgiu a Abrace. Qual é o objetivo da Abrace? Alfabetizar as crianças que estiverem na escola, aqui dentro, independente delas terem um diagnóstico de problemas cognitivos ou não. A instituição acolhe crianças e adolescentes com deficiências físicas e psicológicas, com dificuldades de aprendizagem e faz com que eles se tornem capazes de ler, escrever, andar, brincar, sorrir. Gestos simples, porém com grande significado. Crianças que antes não andavam, não tinham brilho no olhar, nem o desejo de descobrir as letras, hoje mergulham no universo da bola que rola, se encantam com as histórias contadas pelos bonecos e são capazes de desenhar as suas primeiras palavras. E a partir das habilidades e dos interesses de cada um, as turmas são formadas. Aos poucos eu fui descobrindo que eu sozinha lá na frente não ia ter como fazer isso. E que eles se ajudam muito mais do que eu falando ali. É muito mais fácil uma criança entender o que a outra criança está falando do que o que o adulto está tentando ali. Aí eu percebi isso e fui começando a fazer duplinhas. Uma dupla ajudava o outro na dupla. No dia que a Pamela andou pela primeira vez, a escola inteira parou. Eu tirei todo mundo para fora da sala, a sala parou, a escola parou para ver a Pamela andar. Então, para nós foi um sucesso muito grande. Amanda, 12 anos, não escrevia uma palavra sequer. A jovem alegre se empolga ao ouvir o cantor predileto no rádio. E cantando, ela descobre as palavras com as quais é alfabetizada. Um dos nossos casos de aluno que nós podemos apresentar, que mostra bem esse método, que é individual, é a Amanda Ribeiro. Ela tem 12 anos, ela tem características de comportamento, características físicas de uma pessoa com síndrome de Williams. O que é a síndrome de Williams? Ela é uma síndrome que traz, assim como a síndrome de Down, características próprias, onde o cérebro é muito voltado para a música, ele grava em imagens já feitas com pessoas com síndrome de Williams. Já foi constatado que há uma descarga elétrica maior no cérebro quando ele escuta música. O síndrome de Williams não poderia aprender a ler, porque segundo as informações que nos é passada, síndrome de Williams, a pessoa que tem síndrome de Williams, ela não grava, e ela não gravando, ela não consegue se alfabetizar, ela se perde com muita facilidade, ela não consegue gravar os locais que ela tem que passar para chegar em determinado lugar. E nós temos aqui a Amanda com essas características. Michele acaba de ganhar um concurso de poesias através de gestos. Em meio às suas dificuldades, a jovem consegue converter palavras em movimentos, em sorrisos, em sentimentos. Esse é o grande prêmio da Abrace. Compartilhar o sorriso dessas crianças que dão lições de vida a cada momento de superação. As atividades a céu aberto, que parecem simples brincadeiras, servem de laboratório para que os professores aprimorem a metodologia aplicada em sala de aula. Aqui, as crianças interagem com o mundo a seu redor, interagem umas com as outras e dão passos importantes no seu desenvolvimento. Através de brincadeiras, jogando bola, encaixando peças de montar, elas vão construindo um mundo cheio de possibilidades. Os amigos. Arthur tem dificuldade para andar, mas gosta de ajudar. Pedro para ler e não gosta de escrever. Os dois se ajudam, eles se adoram. Pedro ajuda a tocar para o gol. Arthur incentiva o Pedro na leitura. Isso transforma a cultura. A Abrace atende hoje 65 crianças. Conta com 7 professores e 4 funcionários.
Através de parcerias e de colaborações independentes, a entidade vai deixando marcas importantes no cenário educacional de Uberaba. Com zelo e dedicação, ela cumpre a tarefa de cuidar dessas crianças que, com gestos simples, mas significativos, demonstram o seu desenvolvimento.